O Contemplar de uma Vida. Um livro de Valmir Zanelato. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O Contemplar de uma Vida. Sempre junto a ti. Eu senti uma lágrima caindo pela minha face. Você, sem eu pedir, delicadamente a enxugou. Eu estava confuso, perdido em mim mesmo. Você foi se chegando, clareou a minha mente. Eu havia perdido, vendido a minha alma. Você a devolveu, comprou-a de volta para mim, elevou-me acima de tudo, de si próprio. Deu-me alento, o aconchego, fez-me sentir gente. Sei, você me usou, de algum modo eu lhe. Foi com aquilo que você me deu ou me passou, que mais uma vez reiniciei a nova caminhada. Tive ânimo mais uma vez dentro de mim, e mais, e outra vez me senti indo em frente. Você me colocou no alto, acima do tudo, acima das pirâmides, sobre as montanhas. De onde eu me encontrava havia a eternidade, deu-me alento, aconchego. Fez-me sentir gente. Sei, você me usou, de algum modo eu lhe servi. Mas ainda não consigo no todo enxergar você. Não posso acreditar que seja você o tudo que existe. Eu te necessitei e você estava lá à minha espera. Como pensar em nova partida sem você ao meu lado? Nem poderia assim pensar? Seria uma loucura, porque realmente achei alguém que se importa, que me estende a mão, mostra os meus caminhos, que segura minha mão quando está frio. Estava perdido, você me levou para casa. Você me deu esperanças quando eu estava no fim, transformou minhas mentiras em verdades outra vez. Você até chamou-me de meu amigo. Você deu-me forças quando sozinho me encontrava, fez-me encarar o mundo de frente outra vez. Você colocou-me acima das montanhas, tão alto que pude enxergar a eternidade. Eu sei, você me usou, precisou de mim, de algum modo precisou, eu lhe servi. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O Contemplar de uma Vida. Aos meus amigos. Se você fosse viver por mais de 100 anos, eu igualmente queria 100 anos poder viver. Só que um dia a menos que você, assim nunca iria me sentiria sozinho, sem o conforto de poder ter você ao meu lado. A amizade são espíritos gêmeos existentes em dois corpos. A verdadeira amizade é como a saúde perfeita. É como o real e o mais puro amor. Temos consciência da sua existência, mas só a ela damos o devido valor, se um dia por um motivo ou outro a perdemos. O verdadeiro amigo é aquele que permanece quando todos desaparecem. Tenha certeza, se você se for antes de mim, consciente ou não, ao certo com você irá a parte de mim que sempre a você esteve ligada, que jamais será preenchida por outra pessoa, pois o teu espaço você o levou consigo. Por isso, quando você se for, lembre-se de que vai levar consigo parte de um amigo. Se meu amigo fosse pular de uma ponte, eu ao certo não cometeria a mesma loucura, mas estaria lá embaixo à sua espera, embora sabendo das consequências, mas preparado para ampará-lo nessa sua queda. O verdadeiro e real amigo sente a dor da queda do seu estimado amigo. Uns ouvem tudo aquilo que você diz, outros escutam muito do que você fala, mas só os verdadeiros e reais amigos são os que prestam atenção no que você fala, sentem a essência naquilo que você diz. O verdadeiro amigo é como a nossa consciência, ou seja, incondicional. Alguém ciente da verdadeira amizade dizia: se um dia você parar, se der conta e pensar, se nos seus dedos puder contar 3 amigos, então terá valido a sua existência neste mundo, terá encontrado o quase impossível possível. Não. Um amigo é aquele que conhece a música do seu coração e que lhe lembrará a letra se você um dia a esquecer. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O Contemplar de uma Vida. No meu próximo amanhecer.
Hoje, em o meu novo amanhecer, reservei um pequeno tempo para pensar e meditar sobre a vida, a minha vida. Decidi que a partir deste novo amanhecer, vou mudar algumas coisas em minha vida, para enxergar os dias de uma outra maneira. Acho que dessa maneira serei mais feliz, mesmo sabendo ser difícil querer me mudar, mas decidi que vou tentar ser melhor. Vou começar olhando meus passos no passado, ver com detalhes tudo que fiz ou deixei de lado, onde errei, e ao menos tentar um pouco corrigir. Tenho que parar de remoer antigas magoas, enxergar sim todos os meus erros, e deles fazer meu aprendizado para o hoje. Noto que nem todos me dão o carinho que preciso, bem poucos me retribuem o amor dispensado, mas preciso entender e aceitá-los como são. Hoje, em o meu novo amanhecer, vou continuar do mesmo jeito a amar. Eu preciso e tenho que minha vida mudar, neste meu recente novo amanhecer. Não tentarei mudar vidas ou conceitos, não tentarei os jeitos de alguém mudar. Vou sim tentar muito mais amá-las, superar a razão do meu entender, para conseguir atingir meu objetivo. Não as mudarei, nem pretendo que me copiem de jeito nenhum, quero que sejam como eu, pois assim deixariam de ser elas mesmas. Poderiam deixar de serem quem amo, mas não é isso que quero, o que procuro, mudo eu no meu modo de vê-las. Pretendo respeitá-las no seu modo de ser, neste meu mais recente e novo amanhecer. Assim pretendo resoluto firme me manter. No meu próximo amanhecer vou lutar, tentarei usar todas as minhas forças, mas é preciso, eu tenho que ser melhor. As coisas terão que ser diferentes, melhores. Tenho que insistir para assim eu ser, para melhor entender e me poder doar. Quero tentar ser mais feliz junto a todos, ser responsável pela minha felicidade e não mais usar os que me rodeiam. Não pretendo mais parar a minha vida, pelo fato das coisas não darem certo, por não acontecerem como eu gostaria. Se não ouço o que gostaria de ouvir, talvez seja por não falar o que deveria, então preciso mudar neste amanhecer. Preciso fazer a mim e a outros mais felizes. Terei outros dias pela frente e oportunidades para a felicidade. Darei menos importância ao infortúnio, a tudo que não pude em mim organizar, e ser mais grato pelo tudo que já recebi. Pretendo agradecer a Deus pelo que recebo, pela bondade e força que me concede, pelos meus passos neste meu caminhar. Vou dar um basta para os meus insucessos, para o que vejo, mas não enxergo, para o que leio, mas não entendi. Pelo tempo gasto em coisas fúteis, meus sofrimentos antecipados, muitas vezes pensando no pior. Neste meu próximo amanhecer, só pretendo pensar no melhor de mim, que eu tenho que ser bom para o mundo. Quero oferecer meu ombro se um amigo chorar, e sem ter vergonha poder olhar em seus olhos, dizer coisas agradáveis e boas para fazê-lo sorrir. Se precisar, pedirei amparo e guarida em sua casa, e nos melhores momentos tocarei e lhes cantarei, com todos eles dividirei as minhas felicidades. Neste meu próximo amanhecer, procurarei dentro de mim o meu eu mesmo, e sem máscaras a todos me deixarei ver. Deixarei de tentar ser um modelo de perfeição, não mais gargalhar ou sorrir sem ter vontade, fazer um pouco mais a vontade dos que me rodeiam. Mas não falar palavras que eu goste só para agradar falando do tudo de bom que em outros vejo, da minha média ou grande alegria por ali estar. No meu próximo amanhecer vou experimentar viver a minha vida, com um pouco menos medo de viver. Sem aquela ansiedade pela felicidade, sem a solidão que pareço eu mesmo a procurar, sem aquele vazio que mantenho à minha volta. Vou manter firme o meu propósito,
nunca mais esquecer ninguém, não mais ter medo de ser feliz. No meu próximo amanhecer, quero ter a coragem de perder o medo, poder lhe dar aquele abraço que você tanto merece. Com amizade, sinceridade e amor, olhar nos seus olhos e dizer: eu adoro você, eu tenho muito de bom guardado para lhe oferecer. No meu próximo amanhecer, eu quero fazer parte da vida, pretendo voltar melhor a viver. Estes são meus mais verdadeiros anseios, aceitar e ser aceito, não mais ver qualquer defeito, nesse meu mais próximo amanhecer. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Naqueles meus tempos. Eu sou de um tempo passado, eu sou do tempo de outrora, dos tempos em que esquinas e ruas existiam ao acaso, não eram delineadas. Sou dos tempos das cirandas, das rodas e amarelinhas, dos tempos em que a criançada, aos domingos iam à missa. Trago lembranças bacanas das casas pernambucanas, das festas do bonde incerto, quando tudo me era certo, o adultério era crime, e o Brasil tinha time certo. Do tempo do busca-pé, das bombinhas do rojão, do xarope melagrião, dos Soares de salão. Do tempo em que futebol só jogava cabra macho, ninguém segurava vela nos bailes de formatura. Do carnaval de salão, dos sorrisos das meninas, do confete serpentina, lançados lá das janelas. Dos playboys da minha escola, dos carnavais de marolas, do cordão do puxa-saco, do me dá um dinheiro, ai, do se caçar bem TV de bodoque ou estilingue. As geladeiras eram brancas, os telefones eram pretos, os pratos de alumínio, e comida só caseira. Podia-se confiar nas companhias aéreas, e as doenças venéreas, a penicilina curava. Do tempo da cafeaspirina cibalena e do sabão bicarbonato de sódio, da farinha e do pirão. Das novenas, das quermesses, das festas de São João, dos tempos em que os namorados nem andavam de mãos dadas, e para se ter namorada, tinha que se falar com os pais. Eu sou do tempo do rádio, do vinil e da vitrola, da calça boca de sino, brincar de se pegar na escola, do tempo dos bilhetinhos, das lutas e rola-rola. Sou do tempo da brilhantina, do glostora e do laque, do direito de nascer, a boa novela do rádio. Do tempo do telegrama, e da porta contramela, quando se abria a cancela, para se passar com a charrete. Se acaso nesse tempo, a moça ficasse mal falada, o pai mandava embora sem direito a mais nada, era o costume nesse tempo, se tinha vergonha na cara. Mesmo sem se ter relógio, ninguém chegava atrasado, e se atravessava a nado o rio para se namorar. A camisa era o banlon, a calça a de casimira, as amarras eram de imbiras tiradas das bananeiras. Calça das boas e com vinco, só terilene nylon ou tergal, e quem tinha uma bicicleta, era o fulano de tal, se usava açúcar grosso, pão se amassava em aguidal. O cigarro era o Yolanda, e a pílula era a de vida, e para se curar feridas se usava graxa patente. Com óleo de magnésia se curava muita gente, e nos rios e nas vertentes é que se buscava água para o uso. Do almanaque do Jeca Tatu, do biotômico Fontoura, quando a meia cabeleira se cortava com tesoura. Andei de Maria Fumaça, li a revista Cruzeiro, no caderno de caligrafia, usei caneta tinteiro. Tenho ainda em meus guardados, cartas antigas de outrora das minhas namoradinhas, dos meus tempos de escola, junto com meus boletins, do saudoso tempo de escola. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. De um jeito só seu. Há uma maneira só sua de semear o bem. Se você tem o dom do saber, procure falar.
há pessoas precisando de alguém que lhes mostre novos caminhos, novos horizontes. Se você tem o dom de ouvir, pare e escute. Há pessoas precisando dialogar para melhor poder reorganizar seu pensar, seu sentir. Se você tem o dom de vislumbrar a arte do seu semelhante, veja e a enalteça. Há pessoas que são alavancadas por contar com o apoio de alguém que lhes incentive, que confesse ter visto nela um dom. Se você tem a capacidade adequada para fazer uma colocação construtiva a alguém, faça-a. Há pessoas seguindo por caminhos cheios de espinhos, só por falta de outro alguém que lhe possa fazer ver e sentir com clareza, carinho e firmeza por onde seguir. Mas se você não tem condições, disposição ou tempo para grandes ou pequenas realizações no mundo à sua volta, tenha consciência de que o maior bem, o melhor do que se pode fazer ou realizar, poderá ser feito tomando como referência os bons costumes e a educação do exemplo recebido dentro do seu lar. Ofereça uma rima, um verso, uma sua poesia, a sua hospitalidade, aquela comidinha que ninguém igual a você consegue fazer. Oferte a sua benevolência, a sua maneira de ser, a capacidade de o melhor o fazer em segundo plano para o bem em geral. Use o seu jeitinho especial para contar piadas, para fazer uma pessoa sorrir. Use o seu carisma natural ao se dirigir a uma criança, uma pessoa de mais idade, aos animais. Use o seu poder de saber manter a serenidade nas horas de crise, quando alguns à sua volta se encontram em desespero nesses momentos. Use a sua calma ao permanecer em um hospital ao lado de um enfermo na hora em que todos desaparecem e se vão embora. Há uma maneira especial, mais que especial, só sua, ou seja, a atitude de oferecer uma flor em um dia que nada se está a se comemorar. Ofereça uma prece, ainda que seja uma prece feita em especial por você na calada da noite, no silêncio do seu coração. Na maneira do se ver, do ponto de vista divino, não importa o seu jeito de semear o bem que irá alcançar uma pessoa ou milhões de seus semelhantes. O que você está fazendo, a sua parte, ela é feita à sua maneira, de um jeito que é só seu, e é só isto que realmente importa. De um jeito só seu, de um jeito só seu, de um jeito só seu, de um jeito só seu. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Essa tal saudade. E essa tal saudade, que às vezes nos chega, nos invade, vem tal qual um passarinho, suave e doce, pousa em nosso coração, nos trazendo lembranças. Tal qual um beija-flor que aspira, ao mesmo tempo beija, sentindo e tendo para si a total beleza, levando como lembrança a beleza dentro de si. E ela não escolhe hora ou lugar, está no sentir, está no olhar, no tocar que nos rodeia, no emaranhado de teias, tecida no nosso tempo, às vezes serve de alento, noutra uns pingos de lágrimas. Aparece assim do nada, como uma nova estrada, invadindo nosso espaço sem ter hora ou lugar. Às vezes vem num olhar, no se ver uma pessoa, nos vem até na garoa, ou num dia ensolarado. E a saudade que nos chega, que seduz e que chamega, é o brotar de sementinhas, como um tênue fio de linha, nos deixa aqui ou acolá dos bons tempos que a brotar. Nos traz perfumes de flores, que às vezes traz temores, como da forte tempestade, e só depois do alarde, é que se sente a bonança, e todos iguais crianças deixam de lado seus medos, e curtem suas saudades. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Reflexos da minha vida. O se pôr do sol para dar vez à luz do luar, que enche meus olhos de encantamento, tornam-se reflexos para a minha vida.
O vai e vem das pessoas à minha volta, a alegria e beleza estampada em seus rostos, tornam-se reflexos para a minha vida. Os meus caminhos de todos os dias, os conselhos dos mais velhos e vividos, tornam-se reflexos para a minha vida. As mudanças que ocorrem em todas as manhãs, com as quais tenho que me adaptar, tornam-se reflexos para a minha vida. Os bons exemplos que me vêm dos amigos, e que a exemplo passo a gente, tornam-se reflexos para a minha vida. Esta minha vida, milagre que do nada me veio, que todos os dias a distribuo entre os que amo, refletem a minha vida. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. O meu dia. O dia está a amanhecer, e eu maravilhado sinto que faço parte deste mundo encantado, ficando extasiado com tanta beleza que são palpáveis, são reais. Então sinto que não estou só, que sou parte e parte é, tudo isto existe, é o mundo em que vivemos, somos parte dele. Eu como parte deste todo, você que é parte deste todo, quero convidar para refletir, olhar, escutar, estudar, enaltecer este maior espetáculo que é o da nossa vida. Busquei em cada face a imagem de Deus, e em cada uma encontrei belezas, algo de harmonioso, algo que fora construído, em harmonia impar e desigual. Encontrei a sabedoria nas cores, as mais belas formas nos ângulos, nas sombras do entardecer, no mirar ao longe do horizonte, na minha parte do infinito. Encontrei no denso por cima das chuvas, um arco-íris como fundo nas tempestades. Encontrei na incontrolada força da natureza, uma diferente força desconhecida, que nunca pude bem a mim explicar. Guardei paisagens em mim, as mais belas e inigualáveis, colhidas de todas as partes do mundo. Em mim guardo essa coleção, pois todas ficaram impregnadas no meu ser. Por onde andei e o que vi, em tudo senti o poder da sabedoria. Em tudo encontrei a força da beleza, do amor como fora feito, emoldurado pelo poder da criação. Então diante de mim o mais perfeito, outros ainda mais perfeitos encontrei, uns a voarem pelo azul do céu, outros no verde dos mares, e tantos no colorido das matas. Que sejas um guardião se assim o desejas ser, que igual consigas ver a outra parte de ti, o teu pedaço de fora. Que ajudes a preservar cada recanto, cada flor, cada horizonte que vejas, esses pedaços de Deus, que são pedaços de ti. Olhes tudo com carinho, tudo à tua volta tem vida, é tua parte, tua guarida, pois tu és parte de Deus, és a natureza viva. Te dívidas com os lugares, sejas mais um grão de areia, que ao pisar tenhas cuidado, pois ele é quem te sustenta, que emoldura tua imagem. Se houver um Criador, nunca ao certo vou saber, mas há alguém a destruir aquilo que alguém fez, esse que nada ou pouco fez. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Tenha na mulher uma flor. Ame-a como se fosse a sua mãe. Como se fosse ela a única, a mulher flor do universo. E você, ó flor mulher, veja no homem um pestilo, que pode gerar outras flores, e ser o pai dos teus filhos, ser o teu bom jardineiro. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Reflexão. Se nos amarmos sem regras, melhor poderemos ser, ver que o melhor à nossa volta é o que irá se erguer, que estaremos em seu meio. Olhe longe ao fim da vista, olhe o horizonte além, cuide daqui até lá, para um dia igual a você, teus filhos iguais possam ver. Procure cuidar deste mundo, como se fosse só teu, como se tu fosses o dono, e deles fossem herdeiros, teus filhos que estão por vir.
para que em nossa viagem não encontremos obstáculos, não naufrague nossa nau, não tenha fim nossa estrada, mas sim horizontes de cores. Deixemos como herança, para que um dia há de vir um mundo melhor conservado, como tão bem o recebemos, ou pelo menos igual. Seja um poeta usuário, um guardião deste mundo, um protetor do universo, pise com força na terra, deixe nele a sua boa marca. Tu és parte desta terra, um pingo do universo, a engrenagem a rodar, é o se fazer um verso, és o amor que gira o mundo. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Direito ao paraíso. Quando uma claridade no coração das pessoas desafia o denso negror da noite, e uma luminosidade se crava em um coração, como asas da esperança alçando voo. Quando em um dia ao raiar do sol, a cegonha pousa trazendo um bebe, e uma luz mais forte exala das janelas, a anunciar que a vida está a acontecer. Tornam-se pequenas as coisas que dizemos, a fulgor mais brilho naquilo que vemos, no presente simples de todos os dias, que nos acontece mas tão pouco vemos. Além do horizonte existe um paraíso, onde a liberdade flui feito o ar, que aqui na terra nos foge aos olhos, onde todos os dias procuramos a paz. Venha me estenda sua mão, estique o braço, alcance as estrelas, sinta o amor que existe no seu coração. Acredite no poder da sua mente. Acredite, você existe, tem o poder. Sobre tudo aqui o agora, aqui na terra, sobre a sua terra. Está é a hora, é a sua hora. Este é o seu lugar, o seu paraíso. Cada um de nós tem este paraíso. Ele tem um nome, ele não tem preço, ele é nossa casa, é o nosso lar. É nossa ansiedade dentro de nós mesmos, que entre as estrelas se encontra vagar. O sonho que vaga solto pelo espaço, um planeta azul no espaço a vagar. E nós perguntado quem somos nós mesmos, nunca dando trégua, sempre a questionar, mas nunca abrindo total o coração, para melhor a luz das estrelas alcançar. Acredite no seu poder agora aqui mesmo. Ele está em ti, contigo ele está aqui na terra, ele está contigo. A hora é agora, venha o conquistar. É a luz que brilha na alma das pessoas, que a escuridão das noites está a desafiar. É uma luz contida dentro de nós todos, que com suas asas espera voo alçar. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Fim de uma procura. Olha, nós não precisamos mais procurar. Nós já encontramos o que tanto nos ansiava, eu encontrei o amigo que tanto almejava, agora sinto que sozinho jamais estarei, e você, meu amigo, ao certo sentirá que para sempre terá em mim um amigo. Amigo, eu te via sempre por aqui e ali, senti às vezes como eras mal querido. Mas se um dia olhares para o passado, e se não te sentires de bem com a vida, há algo que preciso te dizer, não esqueças. Você tem no meu coração um lugar para ficar. Eu e mais eu era como eu me sentia antes. Agora com você, amigo, eu digo nós. Eu e mais eu era como eu me sentia antes. Agora com você, amigo, eu digo nós. Amigo, eu sei que muitos te viraram as costas, mas eu não quero ouvir o que tem a dizer. Sei, eles não conseguem sentir em ver você. E como eu desejava que melhor o vissem, assim melhor ideia teriam sobre a tua pessoa, eu queria de que pelo menos tentassem. Tenho certeza te olhariam de uma outra maneira se conseguissem ler o teu interior, sentir o amor e o carinho que carregas, como relevas as palavras ofensivas. Se assim te vissem, sei que compreenderiam, viriam em ti o grande amigo que tu és. Eu e mais eu era como eu me sentia antes. Agora com você, amigo, eu digo nós. Eu e mais eu era como eu me sentia antes. Agora com você, amigo, eu digo nós. Aqui iniciando uma nova parte do livro.
O contemplar de uma vida. Seu jeito diferente. E foi num dia diferente e inesperado, que nela notei seu jeito diferente de chegar. Ela me olhou com um olhar quente, era diferente aquele seu olhar. Ela naquele dia não mal falou da vida, ela costumava da vida reclamar, largou a bolsa, veio para o meu lado, e inesperado veio me abraçar. Então notei que ela era tão bonita, e voltando à fita eu pensei falar, porém não tive tempo, pois no meu atento não ousei ousar. Usava ela um vestido decotado, um pouco ousado, deixando mostrar um saliente sensual guardado, que tão perfumado sentia-se estar. Eu meio desatento nesse meu momento, no meu sempre esperar, senti os seus braços como há tanto tempo, não costumava me abraçar. Cheia de ternura, me fez mil promessas, me olhando com um olhar, que tudo dizia, tudo prometia, que era aquele dia, o fim do esperar. Me puxou para o chão, pegando minha mão, fez ela pousar sobre o seio farto, que sem embraço ansiavam afagar. Com altos gemidos que eram ouvidos da rua ao notar, chamou a atenção, e até na contramão fez a vizinhança andar. Com essa surpresa se foi a tristeza, e a felicidade contagiou vizinhos, e até a cidade se iluminou. Com seus beijos loucos e sussurros roucos que há muito não ouvia, senti a guria que há muito não via, outra vez ser ela. Tal qual aquarela ficou a janela, escorrendo o vapor daquele nosso amor, do exalar do odor, impregnado nela. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Anos 60. Nesses tempos os carros antigos eram todos desprovidos das seguranças de agora. Sem cintos de segurança nem marcha com alavanca, muito menos airbag. Sem apoio de cabeça, todos sorrindo à beça, soltos nos bancos em farra. As travas não existiam, e os carros noites e dias ficavam com as portas abertas. Isso não era perigoso, e até o mais idoso sentia-se à vontade. As camas não tinham grade, e criança de pouca idade pouco caiam da cama. Os brinquedos multicoloridos pouco faziam sentido se tinha em metro ou não. Se pintava todos os berços, parte de fora ou avesso, não existiam tintas duvidosas. Se continha chumbo ou veneno, nem se ficava sabendo, tinham todos boa saúde. Chaves nos medicamentos, não se usava em nenhum momento, pois criança obedecia. Químicos doméstico e detergentes, davam lugar ao sabão e água quente, para branquear tinham anil. Se andava de bicicleta, não se falava em atleta, capacete nem falar. Joelheiras e caneleiras, isso tudo era besteira, cotoveleiras nem pensar. Os filtros eram de barro, e os potes muito caro, eram artigos de luxo. Se buscava água na fonte por um trilho bem distante, com um balde em cada mão. Água mineral nem se conhecia, e também se existia nem eram esterilizada. Nos carrinhos de rolimãs noites tardes ou nas manhãs, a criançada brincava. Não existia nem o freio, para parar o único meio, eram as solas dos pés. Saia-se ao amanhecer, e voltar antes do anoitecer, era a única condição. Não havia o celular. Onde se estava e o lugar, só se sabia à noite. Aulas eram de manhã só, e Nélcida em pó se usava pros piolhos. Dos tombos dentes partidos, gesso ou dores de ouvidos, a criançada não se queixava. O doce pão era à vontade e o refri gasosa dessa idade não fazia mal a ninguém. Não se falava em obesidade, a comida era à vontade e a gurizada mais ativa.
Não tinha rua, só estrada, e na vendinha o que se comprava era anotado em caderneta. Internet nem se fala, porém em algumas salas se tinha um rádio a válvulas. Cachorro era bem tratado, de rin-tin era chamado por toda a criançada. Com a mangueira eram lavados, com sabão em barra esfregados, o sabão de lavar roupas. De bicicleta a pé ou a correr, distância nada tinha a ver, quando se ia bater bola. Entrava-se sem se ser convidado, não se fazia de rogado porta adentro nos vizinhos. As peladas eram nas ruas, sem chuteiras e nas pernas nuas, tinha sempre marcas roxas. As bolas eram de meias, através de latas cheias de pedras ou arião. Não se chorava por nada, mesmo se dando topadas contra as pedras do chão. Só se ficava frustrado, se não se fosse escalado, aí sim era um fim do mundo. Não se tinha o bom ou o mal, nem na escola era o tal, aquele que mais sabia. Não se tinha superdotado, ninguém era rotulado, dislexia era inglês. Se passava, ou era aprovado, mesmo triste e magoado, dispensava o terapeuta. Problemas de concentração, na escola não tinha não, mas se repetia o ano. As festas eram animadas, em algazarra a moçada dançavam ao som do vinil. A agulha de diamante no telefunk inflamante deslizava sobre o long play. A bebida corria livre, o Hi-Fi e a Cuba Libre eram as bebidas da moda. O dever fracasso e a liberdade, mesmo se tendo pouca idade, todos o reconheciam. Com pouco ou nada de informação, essa não era questão se tinha personalidade. Mesmo sem muito se ter, conseguia-se sobreviver com aquilo que se tinha. Se desconhecia a fartura, se tinha uma alma pura, semelhante à da criança. Você dessa geração, se teve decepção desse tempo, que reclame. Ou então aos quatro ventos, espalhe que o nosso tempo foi um tempo aproveitado. Que mesmo sendo passado, os anos 60 calado vivo ainda está em nós. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Aqui consigo enxergar Deus. Eu me sinto mais em Deus, muito feliz onde estou, na paz, silêncio com amor, junto à mata e à minha sanga, a fonte clara espelhada, neste mundo que criei. Eu me sinto mais em Deus, na minha casa de madeira feita com as costaneiras da mata que Deus me deu, e tudo mais que forneceu a natureza à minha volta. Tenho rede para dormir e me espreguiçar nas tardes, quando silencia o alarde do meu cachorro companheiro, que dia a dia no galinheiro bota para correr as galinhas. Eu me sinto mais em Deus, no anunciar da tardinha, vendo o sol cruzando a linha, indo além do horizonte, como melodia um reponte, sutil a lua se faz radiante. Eu me sinto mais em Deus, deitado olhando o céu, quando aos poucos surge um véu, escuro deixando ver, bordadas em si a resplandecer milhões de estrelas multicores. Do alto chega o clarão, e eu deitado no chão, na rede ou na verde grama, que nesta hora é a cama, que me faz sonhar acordado, sentindo-me em paz com a vida. Quando surge o alvorecer, o galo pega a cantar, eu sentado em meu lugar, em frente à minha janela, vejo através da vidraça, o milagre a repetir. Então me vem a inspiração, resposta do coração do enviado pelos olhos, pego papel e caneta, e como no girar de uma roleta, vou pincelando um refrão. Cantarolo algumas rimas, e como se me fosse cisma, repito e a repito. Repito o dito e o mais dito, sobre o encanto da aurora, por me sentir mais em Deus. Vou para o quarto e me ajeito, procuro ficar atipado, e a passos lentos ando pros lados, donde fica a igrejinha,
levando a esperança minha de encontrar lá minha outra parte. Nem direito vejo a missa, de soslaio e disfarçado, fico olhando para os lados na minha incessante busca, querendo ver quem ofusca, há tanto minha visão. Num banco lá do outro lado, então eu vejo a mais bela, aquela linda gazela, linda flor do meu sertão, que folia o meu coração, mais de noite que de dia. Volto em silêncio pra casa, e como quem não quer nada, volto a cabeça na estrada, vez e outra a olhar para trás, à procura da silhueta, segredo dos sonhos meus. Porta adentro já em casa, atiço o fogão a lenha, antes que o tição se tenha apagado já de vez, então ali outra vez, mais perto eu sinto Deus. E mais vezes os encantos meus se fundem à natureza, e eu sentado ali na mesa, mesmo só sinto feliz, pois como meu verso diz, aqui consigo enxergar Deus. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Quando você se sentir chateada, abatida, nada querendo e preocupada, e precisar de alguém ao seu lado. Quando mais nada estiver bom para você, feche seus olhos e pense em mim, que me sentirá junto a você. Eu estarei mesmo nas noites escuras, nas mais sombrias ali iluminar, é só você chamar pelo meu nome. Você sabe que onde quer que eu esteja, eu largarei tudo e irei para você, amada, para estar ao seu lado mais uma vez. Não importa a estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, você só tem que me chamar. Acredite, eu estarei aí contigo, como seu confidente, seu protetor, seu anjo da guarda ao seu lado. Se o seu céu estiver a escurecer, se nuvens espessas o cobrir, me chame que irei para onde estás. Se o vento frio do sul soprar, pense no nosso calor e me chame, mantenha a lucidez e me chame. Grite alto dentro de ti o meu nome, com toda a sua força que vem do amor, que logo me ouvirá bater à tua porta. É só você chamar o meu nome, e onde quer que eu me encontre, eu virei correndo para te encontrar. Não importa a estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, você só tem que me chamar. Acredite, eu estarei aí contigo, como seu confidente, seu protetor, seu anjo da guarda ao seu lado. Veja como é importante se ter alguém, saber que lhe amam, que se é amado, sentir o calor do carinho dispensado. O mundo pode lhe parecer frio lá fora, as pessoas podem até lhe serem frias, poderão te magoar, te deixar de lado. Poderão invadir seu interior, tomar sua alma, se você estiver insegura e o permitir, fique atenta, não deixe isso te acontecer. Nessa hora grite alto, chame por mim, você tem quem lhe ama e quem lhe protege, e você sabe que pode contar comigo. Não importa a estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, você só tem que me chamar. Acredite, eu estarei aí contigo, como seu confidente, seu protetor, seu anjo da guarda ao seu lado. Sempre serei o teu alguém, o amor da tua vida, acima de tudo seu melhor amigo. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. O meu tudo. Nos dias de hoje sei que tudo o que aprendi, tudo o que sei e o que desejava saber me veio de alguém importante, minha mãe. A maneira de se educar é diferente no hoje, pouco sobrou do angelical sorriso da infância, das palavras conscientes respeitosas aos adultos. Mamãe me ensinou a valorizar o trabalho alheio, a lógica e a manter os direitos da hierarquia, a motivação desde os tempos da caligrafia. Fez-me ver de o que era tal contradição, de como deveria me dirigir com antecipação, ou ter uma certa paciência, saber esperar. Ensinou-a como um dia enfrentar os desafios,
a raciocinar para melhor poder entender, a medicar e usar os remédios caseiros de casa. Me ensinou a tratar bem os nossos animais. A sua maneira me ensinou como todos nascem, e a genética segundo seus conhecimentos. Deu-me consciência do valor das nossas raízes, da valorização dos conhecimentos dos mais velhos, de que a justiça deve ser praticada e bem usada. Me iniciou fazendo crer e acreditar na religião, me fez ver tudo sobre a determinação, que pessoa é gente e não um objeto qualquer. Mamãe me ensinou a ser paciente e escutar, a valorizar ter gosto pelos estudos, a coordenar e ter coordenação motora. Me iniciou nos números e no alfabeto, me iniciou no respeito e amor à família, me iniciou no amor e no saber a todos amar. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Obrigado, mamãe. O que não deveria de se aprender nem de tal maneira agir e se expressar. Sei que não haveria de se aprender nem se escutar, alguns que tudo dizem sem ter consciência, do que a outros não deveria falar. Do não se conseguir bem expressar, me fala outra vez nesse tom que eu te quebro os dentes. Quanto à retidão, eu te ponho na linha nem que seja no pau. Ao valor do trabalho dos outros, se tu e teu irmão querem brigar, vão lá para a rua e podem até se matarem, contando que não me sujem a casa. A lógica hierárquica, eu estou falando de que deve de ser feito assim, pois quem manda nesta casa sou eu, e ponto final. Motivação: se você continuar chorando, daqui a pouco eu vou te dar um bom e melhor motivo para aumentar o teu choro. Contradição: pare de falar, feche essa tua boca e come. Sobre antecipação: espera até chegar em casa, o teu está guardado. Paciência: espera até o teu pai chegar, ele vai te levantar no relho. Sobre os desafios: me olha de frente, só responda quando eu te perguntar alguma coisa. Raciocínio: olha, tu podes acabar caindo aí de cima, e se quebrares o pescoço, por cima ainda vais levar uma baita surra. Medicina: não revire os olhos, menino, pois pode bater um vento e ficares vesgo para sempre. Reino animal: se não comeres toda esta comida, os bichos da tua pança ou outros mais, vão acabar por te comer. Sobre sexo: tu nem sabe como veio ao mundo, nem como tu nasceu. Genética: você não tem nada de mim, puxou de todo o traste do teu pai. Sobre as raízes: acho que tu pensas que nascestes de família rica. Sabedoria: muitas coisas só ficarás sabendo, quando tiveres a minha idade. Justiça: no dia em que nascerem os teus filhos, espero que te façam as mesmas coisas que fazes a mim, aí verás o que é bom para tosse. Religião: acho bom tu ficar rezando o dia todo, para essa mancha sair da toalha. Sobre se errares de novo, esfrego o teu nariz nesse caderno. Determinação: tu vais ficar sentado aí na cadeira por muito tempo, até comeres tudo que está no prato. Ventriloquismo: cala essa boca, tu não me engana, sei de onde vêm esses resmungos. Sobre ser objetivo: eu te desaprumo numa pancada só. Sobre silêncio: baixa esse volume do rádio agora mesmo, se não vou até aí e parto ele pelo meio. Sobre estudar: se não tiveres terminado a lição a tempo, vou até aí e vais levar umas bofetadas. Coordenação motora: junta já todos esses brinquedos do chão, um por um até terminar. Números e ponto final: vou contar até 12, se tudo que falei não adiantou, vais levar pau, e ponto final. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida.
Eu te agradeço. Eu te peço que tu sejas os nossos olhos, que nos cuide por onde andarmos, que nos ajude a sermos um pouco mais sábios nas vezes em que o deixamos de ser. Quando nos perdemos em nossas estradas, que o teu exemplo seja a nossa oração, leve-nos para um bom lugar, guiando-nos com sua graça. Nos conduz à nossa salvação, para um lugar em que seremos salvos, onde poderemos melhor o mundo ver, e de lá vislumbrar um mundo melhor. Essa luz que você me traz, em meu coração sempre estará, em minha recordação sempre ficará, pois é uma estrela eterna e brilhante. Eu rezo para permanecer na tua luz, para que ela fique sempre em mim, que fique firme em cada coração, igual às estrelas que continuam no céu. Que esta minha singela e simples oração continue sendo sempre a minha oração, que seja a oração de tantos outros irmãos, não só por um dia, mas para o todo. Se por acaso sombras escurecerem nossos dias, nos conduza para um lugar onde haja luz, guie-nos sempre com a sua graça, dê-nos força e fé para sermos salvos. Sonhamos com um mundo melhor, um mundo sem tanta violência, um mundo com justiça e esperança, onde cada um possa abraçar seu semelhante. Onde todos possam estender as suas mãos, simbolizando a paz e a fraternidade, com aquele amor que se esconde em cada um, perdido dentro de cada ser humano. A luz que você oferece para cada coração, ficará em cada um como um astro no céu, ficará para sempre retida em nossas pupilas, assim como para sempre existirão as estrelas. Eu rezo para que em nós permaneça a tua luz, que fique firme dentro de cada um de nós, que assim como a lua que nos vem a cada noite, em todas as noites e em todos os dias fique em nós. Que a minha oração seja igual à tua oração. Se a sombra, se a noite escurecer o meu caminho, acredita em alguém que está acima de nós, e que nos conduzirá por um caminho melhor. Ele com sua graça nos levará por um novo caminho, onde as trevas não mais se encontrarão, e se tivermos a devida e verdadeira fé, se acreditarmos piamente, então venceremos tudo. Há uma esperança de um mundo sem violência, um mundo com justiça e com esperança, cada um de nós estendendo a mão ao outro, como símbolo de fraternidade e paz. A força que você traz dentro de si mesmo, e o adormecido desejo de uma melhora, nos pergunta por que não somos mais amáveis, e em que dia iremos cada um de nós mudar. Se pudéssemos nos observar lá do alto, e conseguir ver a auréola de amor que nos rodeia, que tal qual um pó dourado nos circunda, aí sim a olho nu poderíamos enxergar o nosso amor. Como um milagre nós esperamos que a paz nos venha, dia após dia aguardamos que a felicidade nos chegue, mas o que precisamos é escutar a nós mesmos, de que a paz, o amor, a felicidade mora em cada ser. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. As nuvens se abrindo. Olhe o revoar das flores, a manhã raiou tão linda. Olhe que bela é a vida, a paz existe ainda. Olhe os pássaros voando, as nuvens vão se abrindo, os raios do sol chegando, no caminho que seguimos. Olhe os bancos sombreados, veja neles os namorados, ali esvaiu-se a idade nesse canto encantado. Olhe o revoar das flores, a manhã raiou tão linda. Olhe que bela é a vida, a paz existe ainda. Olhe os pássaros voando, as nuvens vão se abrindo, os raios do sol chegando, no caminho que seguimos. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Não diga não posso. Nunca fale eu não posso trabalhar, mas sim incentive quem está ao teu lado. Quantos mudos sofrem em silêncio, dariam tudo o que têm para um dia poderem falar.
Quantos desprovidos dos movimentos gostaria de poder caminhar igual a você? Quantos milionários não dariam tudo o que têm para ter apenas um pouco dessa tua felicidade? Nunca diga não posso, mostre e distribua os bens que Deus lhe concedeu, através de palavras, um gesto de carinho, um encorajamento, um gesto de bondade, um pouco de sua compreensão. Nunca diga não. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Parte do que devemos ser. Não tenho a certeza se a vida é longa demais, mas sei que a vida vivida não tem sentido, se não mexermos com o coração das pessoas. Para se fazer alguém feliz às vezes devemos ser um colo que amacia e faz descansar o exausto, um braço que acolhe e envolve um desprotegido, uma palavra que encoraja o desesperançoso, um silêncio que mesmo calado transmite o bem, a alegria que contagia trazendo o bem-estar, a lágrima compartilhada na hora da dor, o olhar mesmo ao longe que acaricia a alma, o bálsamo do amor que sacia todas as sede, a água límpida do lago que envolve o íntimo, um tipo de amor para cada falta de amor, um pouco de atenção para quem nos procura. Somente isto é o que mais precisam as pessoas, e isto é uma coisa daqui do nosso mundo, não é nada impossível, não é algo de um outro mundo. Isto é o que dá o verdadeiro sentido à vida, é o que nos faz sentir que a vida tem sentido, que não nos é curta nem longa demais, mas que nos preenche e que seja intensa. Significa que ela é verdadeira, alva branca certa e pura, eterna enquanto durar. Ovacionado deve ser quem bem se expressa, quem consegue dizer, consegue ensinar, quem tem o carisma dom recebido de Deus, quem acredita, prioriza e faz o bem, não importando a quem. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Olha o sol. Mesmo que a maioria esteja com os olhos fechados, que permaneçam durante o dia a dormir, levante a sua cabeça para o espaço e veja o sol. Ele é um dos maiores espetáculos do planeta azul. Ele traz a vida, é o recomeço, é uma nova oportunidade, é o se recomeçar melhor, o novo momento do novo dia, faz reflorescer as flores. Olhe para o sol surgindo no horizonte. É um amanhecer tranquilo sem ansiedade, não compete com nada e traz a felicidade, tem o seu papel e imparcial não escolhe idade. Ele não compete, ele é o cenário, traz beleza à vida, vive em harmonia, ao dourar o dia, faz nascer e florescer. Então à nossa volta tudo é um florir, as plantas em festa dão as boas-vindas, para o novo dia que com o sol começa, para as suas cores que começam a abrir. E tudo é bênção, e tudo é luz, e tudo é vida, tudo é harmonia, com os raios que chegam com o raiar do dia. E eu em silêncio longe da multidão, torno meu momento inesquecível, coberto pela luz sem a escuridão que o sol espantou do meu coração. Viva, estou vivo, este é o milagre, sou completo assim, não quero mais nada, eu me sinto gente, um pedaço do sol. Sou grato ao sol que me aquece a alma pela oportunidade da minha existência, grato a todos aqueles que me auxiliam, que iguais a mim saúdam o nosso sol. Sou agradecido, um pedaço de Deus, tenho o dom da vida, um dos filhos seu, sou sua verdade, sua prova real. Eu tenho em todos meus dias, no meu amanhecer, sou grato ao sol, ao vê-lo nascer, só se é feliz se agradecer pelo sol a luz, pelo nosso viver. Ele não compete, ele é o cenário, traz beleza à vida, vive em harmonia, ao dourar o dia, faz nascer e florescer. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Acariciando recordações. E o tempo vai se indo.
Os dias um após os outros passam deixando lições. Aprendemos com ele a vasculhar recordações, acariciar belos momentos que não mais irão voltar. E o tempo vai se indo, crescemos na idade, aumentamos no tamanho, moldamos parte do nosso corpo, driblamos a saudade, mas continuamos tênues, frágeis quanto ao amor. E o tempo vai se indo, alguns estão por vir, outros por partirem, cada estrada é única, longa, estreita ou curta, o amanhã uma incógnita, sempre uma esperança. E o tempo vai se indo, é um desfilar de passarela nos trazendo novo, cada dia um aprendizado, para nós protagonistas da vida são apresentados aborrecimentos, e delicado felizes momentos. E o tempo vai se indo, e a nossa música não para, é como um bailar, onde os corpos se encontram, trocam-se os pares, mas continuamos ali, nesse baile da vida. E o tempo vai se indo, e continuam os esbarros, e continuam os acertos, nos vem a melancolia, nos vem e vai a saudade, vem e se vai a alegria, disse ser coisas da idade. E o tempo vai se indo, enquanto uns embora se vão, outros acabam se unindo, almas gêmeas que se encontram, como do nada fluindo, um baile da vida, onde todos são bem-vindos. E o tempo vai se indo, cada qual com seus conflitos, o amanhã é a esperança dos corações dos aflitos, a suavidade na esperança por momentos mais bonitos, de paz, saúde, carinho e amor. E o tempo vai se indo, com ele os anos se vão, acho que esse é o se viver, é o colher de essências, é o essência se ter de bons exemplos se dar, e exemplos bons se ter. E o tempo vai se indo, e surgem as adversidades, escorrem pingos nos rostos, não importando a idade, muitas lágrimas que escorrem é por se sentir saudades, do bom, do feliz ou do médio. E o tempo vai se indo, com ele vem embrulhado, num pacote de presente, o que nos foi reservado, que são no geral a soma do de cada um praticado, na vivência do seu tempo. E o tempo vai se indo, todos a somar suas alegrias, num relembrar do passado, num somar a sua vida de boas recordações, idas, vindas e partidas, é assim cada uma vida. E o tempo vai se indo, viva a vida longa ou curta, olhe melhor o lado bom, a vida não é uma luta, nem batalha como dizem, muito menos uma disputa, ela é só para ser vivida. E o tempo vai se indo, se repetem as auroras, valorize a sua vida, tenha o hoje, o aqui, o agora, deixe um pé no seu passado, com o tempo que vai embora, mas viva melhor a vida. E o tempo vai se indo, nele semeie só o bem, em cada dia que chega, procure alegrar alguém em cada semente plantada, quer queira ou não se tem no futuro outra semente. E o tempo vai se indo, e a nossa música não para, é como um bailar, onde os corpos se encontram, trocam-se os pares, mas continuamos ali, nesse baile da vida. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Voltar à juventude. Voltar a ser jovem outra vez, depois de ciclos de vida, é querer ser um alquimista, um adivinho da sorte, o decifrar de signos, sem se ser um sábio da vida. Voltar a ser jovem outra vez, é como um frágil segundo, é o saber do presente na cabeça de um menino, é o ficar diante de Deus, se sentir dono do mundo. Voltar a ser jovem outra vez, é o mergulhar profundo, é o que tanto me desejo, mas o sinto infecundo, me vejo rondando um muro, cair num poço profundo. Voltar a ser jovem outra vez, é como rolar das pedras por baixo das cachoeiras, num querer andar sem trégua, o fluir de uma semente sem mesmo ser uma relva. Voltar a ser jovem outra vez,
É um passo retrocedido. É o se sonhar com o passado sem nunca o ter vivido. É o trazer para o presente o que já foi esquecido. Voltar a ser jovem outra vez, depois de ver da janela o relâmpago desfilar, que eu via através dela, colorido lume aceso, romântica luz de vela. Voltar a ser jovem outra vez, eterno jogo de braço luta contra o destino de uma alma serena, uma placa de diamante feito lente de aumento. Voltar a ser jovem outra vez, não faz sentido ao meu saber, está em meu sentimento, este é meu proceder. Sou qual mago ou adivinho, deste insensato meu ser. Voltar a ser jovem outra vez, querer trocar meu momento desta minha doce vida, por passados pensamentos, ciência de um incauto, sonhos de um inocente. Voltar a ser jovem outra vez, isto me é original. É um sonho turbulento que me traz o bem e o mal. É um sussurro dia e noite, o meu perigo fatal. Voltar a ser jovem outra vez, é o libertar da prisão, um peregrino andante, ser levado pela mão, um voltar a ser menino, não ter muito de opção. Voltar a ser jovem outra vez, trilhar de novo caminhos, ser sincero puro e doce, como o mais puro carinho, como se abrir de uma janela, para o rosto de um menino. Voltar a ser jovem outra vez, como se fosse um encanto, como tênue luz que chega, todas manhãs com seu manto, tal perfume de jasmim, uma alegria em pranto. Voltar a ser jovem outra vez, é o meu sonho de bonança, o meu sentir e estar lá e cá, o meu conto de criança, é o meu levando a vida, meu esperar de esperança. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Uns poucos anos. Ontem eu tinha uns poucos anos, eu fazia carinho no tempo, tinha a amizade da vida, brincava de amar ao relento, eu vivia feito noite. Não pensava nos meus dias, não sentia se passar, desconhecia o que era o tempo, eu não sabia contar, eu era o tempo vivido. E todos os meus projetos, como eu assim os definia, a dissipar-se com o tempo, sendo levado pelo vento, viraram fumaça no ar. Eu tinha em mim esperanças, que aos poucos se foram me parecem hoje agouro, e agora sim, tão perdido, não tenho um rumo a seguir. Com os olhos a vasculhar o céu, mas a alma presa à terra, trava-se em mim uma guerra, por um caminho abrir, por onde eu possa ir. Ontem eu tinha uns poucos anos, não tinha noção de tempo, mantinha em minha retina o que eu queria ver, só via o que sentia. Agora que ofegante na corrida atrás do tempo, dia e noite ao relento, não posso ignorar meu passado, que caminha ao meu lado. Eu que na frente sempre estava, sei era só conversa fiada, mas era assim que sentia, e só sobre o que era bom, tinha eu a opinião. Criticava como jovem sem medo e sem censura, o mundo à minha volta, tinha eu a ditadura do meu modo de pensar. Ontem eu tinha uns poucos anos, gastei o tempo ao meu modo, eu fiz as minhas loucuras, não sentia os pés no chão, era meu mundo a lua. E me sobrou quase nada daquilo que eu preciso, exceto mau humor e tédio, marcas e rugas na face, altos rumores nos ouvidos. Onde se foram os amores? Morreram antes de existir meus amigos que partiram, que não os tenho mais aqui onde deixei o meu mundo. Foi tudo por minha culpa, este vazio à minha volta, estraguei o meu viver, transformei todo em lorota, os meus bons tempos de jovem. Ficou de lado os valores, deixei de lado o melhor, desbotaram meus sorrisos, na face nenhum suor, os olhos sem gotas d'água. Onde ficou o meu tempo, minha outrora realidade, tudo que um dia sonhei, alegria e mocidade, e os meus saudosos parceiros? Ontem eu tinha uns poucos anos, eu fazia carinho no tempo,
Tinha a amizade da vida, brincava de amar ao relento, eu vivia feito noite. Ontem eu tinha uns poucos anos. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. As minhas distâncias. Há boatos de que a distância faz esquecer, mas eu não acredito, acho uma inverdade, pois meu corpo continua prisioneiro da tema do meu caprichoso coração. Alguém soube clarear os meus pensamentos, mostrou sua verdade e eu sonhei, levou para bem longe os meus lamentos, no primeiro dia em que lhe encontrei. Hoje o meu céu tem nuvens escuras, pois com o vento forte eu a vi-se ir, enegrecendo o azul com suas loucuras, sem pensar que um dia poderia cair. E a luz do sol que ela apagou, perdida a ira, deixa-la vagar noites e dias na escuridão, tendo tempo então para pensar. Mas se um dia bater a saudade, e de teu voo tu querer pusar, saibas que eu não mudei daqui, se quiseres podes regressar. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Pura emoção. Esqueças a tua razão, pois eu não tenho a lógica, eu sou só incoerência, eu sou só pura emoção. Tenho minhas ideias próprias, um amante da paixão, cultivo minha ciência. Essa é a minha religião. Não leias meus pensamentos, não compares com nada deles, somente eu sei suas tortuosas estradas, seus fantasmas e temores, dessa sua estranha jornada, dos tropeços dessa alma, nos degraus da sua escada. Tem incertezas que o ferem, muitas dúvidas que o mata, mas fica alheio aos açoites, do sangrar feito cascata, das profundas cicatrizes, da dor da noite nefasta, que lhe esconde a luz da cura que não se alastra. Quer que embora vá-se as nuvens, que seja só sol e lua, que as poças virem mares, que seu trilho vire rua, não importando tempo ou hora, mas sim a vontade sua, impondo suas condições para esquecer agruras. Não tentes me acompanhar, sou tudo e sou o nada, estou tanto na solidão como em vidas passadas, eu sou a molécula viva que ficou paralisada, e agora que estou solto, vou abrir a minha estrada. Totalmente incondicional, sem nada de explicação, quero ser o acontecer sem nenhuma condição, ser a eternidade o temporal, real dono da razão, sem local, hora ou ordem. Como quer seu coração. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Por mais quanto tempo? Por quantas trilhas um homem deve se enredar, para poder ser visualizado e notado como um alguém, o que será preciso para se reconhecer o seu valor, e um dia poder ser chamado e aceita como gente? Através de quantas águas terá a sua alma de sobrevoar, antes que encontre um sentido para a sua vida, um céu azul e aberto que se funda a paz desejada, uma terra firme onde possa repousar os seus sonhos. Por quanto tempo ainda se ouvirá falar de guerra, ouvir as balas zumbindo acima das nossas cabeças, até que todos os seres humanos consigam enxergar? Eu lhes pergunto, até quando tudo isso continuará? Então eu mesmo lhes arrisco uma resposta, mesmo achando não ser resposta alguma, acredito que só o tempo é quem dirá. Quanto tempo levará uma montanha para elevar-se, ou então o mar para avançar e a devora-la, o milagre acontecer em um petrificado seio, aquece-lo e derreter o seu gelo retido? Quais os caminhos que levará a cada felicidade, ou os anos até se poder encontrá-la, a liberdade de cada ser existente na Terra, até ser totalmente livre de sua escravidão? Um ser humano passar a vista por cima de tudo, nada querer ver a não ser seus próprios horizontes, fingir que está tudo bem, todos estão muito bem, e virar a cabeça na direção contrária para poder se ir? Então eu mesmo lhes arrisco uma resposta.
mesmo achando não ser resposta alguma, acredito que só o tempo é quem dirá. Será possível não se poder enxergar o céu, não se conseguir elevar os olhos para o azul, ter-se ouvidos para os intermináveis lamentos, ignorar-se à sua volta cada perecer. Os excessos a cada minuto a acontecer, o negar o não se querer o dividir, o desistir das suas falsas ilusões, o ter-se mãos e não poder-se usar as mãos. Como tirar cada ouvido do silêncio, fazê-lo ouvir o pelo menos um bom dia, o escutar o se mostrar do eu existo, que igual sou imagem àquele que te moldou. Então eu mesmo lhes arrisco uma resposta, mesmo achando não ser resposta alguma, acredito que só o tempo é quem dirá. Qual a distância que se precisa alcançar? Quantos slogans ainda precisa se fazer, para que os seres humanos possam sentir de que precisam se unirem? Será que as vidas ceifadas pela guerra, as trilhas de flagelo pela fome, as doenças espalhadas pelos corpos, os tombos diários pelos caminhos, a falta de comida às crianças, o abandono dos filhos por alguns pais, eu me pergunto isto quando vai parar, até quando esse tipo de reinado vai durar? Então eu mesmo lhes arrisco uma resposta, mesmo achando não ser resposta alguma, acredito que só o tempo é quem dirá. Aonde se encontra o velho verbo partilhar, será só nas noites que o iremos conjugar. Qual será a hora do novo dia alvorecer, por quanto se terá de esperar? Então eu mesmo lhes arrisco uma resposta, mesmo achando não ser resposta alguma, acredito que só o tempo é quem dirá. Acredito que só o tempo é quem dirá. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Caminho de rosas. Percorrendo meu caminho em flor, sinto à minha volta o velho antigo amor, de que tanto tenho ouvido falar, que em todos os dias vivo a procurar, que em muitos dias já o vivi. Que todos os sonhos sejam perseguidos, que todos se tornem realidades. Não importa tempo ou idade, eles irão se realizarem, é só preciso se persistir. Este é o meu caminho de rosas, está a Paris dos meus embalos, doces sonhos da minha juventude, é o meu caminho de flores, está a vie em rose. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Ainda não tenho idade. Acho que eu ainda não tenho a idade, não alcancei a idade ideal para saber te amar. Não tenho uma boa idade para poder contigo sair. Não teria palavras nem muito para te dizer, porque eu acho que se deve estar preparado, para se poder falar do que vai dentro de nós. Eu só te peço que me deixe viver meus sonhos, me deixe ficar nesse mundo romântico, na minha espera por aquele especial dia. Por enquanto eu acho que ainda não tenho a idade, não alcancei a idade ideal para saber te amar, não tenho uma boa idade para poder contigo sair. Acho que eu ainda não tenho a idade, não alcancei a idade ideal para saber te amar, não tenho uma boa idade para poder contigo sair. Então num dia em que pudermos nos tocar, eu mostrarei todo o meu amor por você, mas por enquanto me deixa no meu mundo romântico. Te peço que espere que chegue aquele dia, porém agora eu lhe imploro que não, ainda estou preso ao meu especial mundo. Acho que eu ainda não tenho a idade, não alcancei a idade ideal para saber te amar, não tenho uma boa idade para poder contigo sair. Mas se você for paciente e me esperar, quando eu abandonar o meu casulo, correrei ao teu encontro para amar-te. Você sabe tantas coisas a mais que eu, sei que isto nunca ofuscaram um grande amor, então o que eu só te peço é que me espere. Então nesse tão esperado dia terá o meu amor, que o tenho guardado em mim só para ti, que o tenho cultivado todos os dias só para nós.
Porém acho que no momento ainda não tenho idade, não alcancei a idade ideal para saber te amar. Não tenho uma boa idade para poder contigo sair. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Anos eternos. E o tempo passa, mas deixa as boas lembranças. Elas ficam a dançar em nossa memória, e os nossos olhos tentam em vão as vislumbrá-las, dar vida àqueles bons momentos vividos. E o tempo passa, mas nos deixa lições de vida. Voltamos a vasculhar os melhores momentos vividos, momentos que mexem e nos deixam emotivos. O acariciamos e reacariciamos sem nos cansar. E o tempo continua a passar sem nos deixar dar conta, não deixando notar que esses mais felizes dias, que bem vividos e alegres que passamos no presente, nos serão no futuro bons motivos para recordações. E o tempo que passa nos torna menos sentimentais, firmes e mais duros nas nossas iniciativas e objetivos. Crescemos em tamanho corpo e alma, mas continuamos vulneráveis e frágeis no amor. E o que deixamos de cada um é somente uma imagem do que realizamos, do que somos e representamos, que através do desfilar do tempo a passar, nos retornará no acariciar de boas recordações. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. O único meio. Envelhecer é ter consciência de que muito vivemos. Ter idade, ser maduro é o poder de ser-se jovem, porém dispensar bem mais esforço para se manter. Com relação à juventude, o que mais me atormenta, não é o fato de algo relevante não o ter realizado, mas sim aquele vazio por hoje não pode-lo mais fazer. Há algum ver de alguns que sentem passar o tempo. Envelhecer é o dissipar da paixão para a piedade, o deixar de lado o seu tempo disponível para viver. Os não muitos que perto ou passam dos 80, muitas vezes nunca passarão dos 50, por nos 40 tentarem parar o seu envelhecer. No curto reinado da vida, os 20 é o do anseio, a razão ao trono chega e nele impera aos 30, somente após os 40 vem o reinado do juízo. Se a beleza e formosura não chegar até os 20, nem a robustez, o vigor e persistência até os 30, a riqueza, os bens materiais na casa dos 40. A sabedoria do entender sobre a vida até os 50, ao certo jamais será belo, forte, rico ou sábio na vida, será ao certo algo que nunca conseguiremos entender. No bom entender do sábio após os seus 60, coisa alguma lhe é absurdo após esse estágio, tudo é considerado e analisado a contento. Os insensatos e pouco vividos jovens, em muitos casos acham e consideram os idosos bobos, os velhos têm a real consciência sobre esses jovens. A maturidade e a melhor idade do se saber bem viver, está no procurar encontrar a serenidade e a paz já tida, aquela que se usufruía ainda quando se era criança. O que mais ligeiro passa por todos nós é a idade. Quando criança diziam melhor verás aos 50, hoje na maturidade pouco ou nada eu consigo ver. A chama que ardia outrora nos olhos do jovem, acalmou com o passar da experiência de sua idade, vindo a ser a chama que alimenta os olhos do idoso. Sendo que a iniciativa que impera em cada jovem vale tanto e mais na experiência do mais velho, que muito somou durante a sua trajetória da vida. Sempre existirá uma criança dentro de cada um, para cada idade sempre se terá um conduta, e com o seu tempo uma responsabilidade. Em geral, os jovens se enturmam, andam em grupos, os adultos enamorados em casais ao pares, os velhos sábios a meditarem quase sempre estão sós. Felicidade é o se poder ter sido jovem um dia, feliz é se ser sábio no final da sua juventude, melhor ainda é o se poder ser um jovem na velhice.
Ao se sentir o tempo tão rápido a se passar, almejamos poder chegar e atingir boa idade. Ao mesmo tempo a nós negamos ter o tal dia chegado. Bom é mesmo se poder viver por muito tempo, mais importante é se viver inconsciente dos anos, todavia melhor ainda é pouco se saber sobre a idade. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Minhas verdades. E agora diante de você eu lhe encaro e lhe falo, conto minhas verdades, espero que entenda. Amigo, vou lhe ser claro, lhe falar direto, com certeza irá entender, o meu caso da vida. Eu tive uma vida repleta, trilhei muitas estradas, mas o fiz com autenticidade, tudo sempre ao meu modo. Tive alguns arrependimentos, não tantos quanto aparenta a minha face, fiz só o que eu achei que devia fazer, eu fiz o que tinha que fazer. Planejei meus passos, minha estrada, com cuidado me fui por atalhos, poderia não ser o correto, mas eu fiz o que tinha que ser feito. Teve momentos em que vacilei, tinha na boca mais do que podia comer, parte engoli, parte cuspi fora, mas fiz o que tinha que ser feito. Amei, brinquei, sorri e chorei, falei, compus, cantei e tive derrotas. Agora com as lágrimas a escorrerem ainda consigo disfarçar um sorriso. Acho até um pouco divertido o rumo que as coisas tomaram, depois de tudo que eu fiz, mas o que eu fiz tinha que ser feito. Tive muitas falhas, abusei da minha arte, disse muitos não, mas sempre ao meu modo. Se eu não fui tímido, na minha maneira de ser, creio que até desagradei, mas o fiz ao meu jeito. O que é o ser humano se não for ele mesmo? Seria então ele nada, se não fosse o que deveria ser. As suas verdades, seus sentimentos, o que deveria expressar, o fazer do seu jeito. Se tive minhas desavenças, demônios e desgraças por revelar o indevido, apanhei ao meu modo. Mas cheguei perto dos objetivos, pagando o preço real exigido, pisando e sendo pisado por todos, o fiz porque era preciso. Se cheguei onde estou, cheguei por não vacilar, sempre fazendo ao meu modo, ciente de que o deveria fazer. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Palavras, palavras, palavras. Eu, retrato e símbolo de egoísmo, procure-o evitar. Ego, contém em seu núcleo mesclas daninhas, dissípio de sua vida. Amor, a palavra mais em evidência no mundo, mesmo não tendo o pratique. Querer, demonstrar de poder e ambição, deve-se ser moderado neste sentido. Fofoca, uma onda de água, areia e detritos, elimine da sua vida. Perdão, uma palavra necessária em cada ser. Adote e cultive em todos os seus momentos da vida. Nós, palavras de satisfação com apenas 3 letras, sinal de união. Humildade, uma palavra agradável de se ouvir, deve-se aprendê-la e a pôr em prática. Confiança, com 9 letras mas infindável valor, essencial na vida de cada ser humano. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Um alguém. Alguém que chega, alguém que convida, alguém que se nega, alguém que assim fala. Agora não posso, agora não me é possível, agora não vai dar, não disponho nem de 1 minuto. Alguém que responde, em pouco tempo, dia ou horas, ou apenas em 1 minuto pode-se viver uma vida. Alguns vivem a correr atrás do tempo, mas não o conseguem alcançar, então na sua ânsia, no seu tentar vislumbrar o futuro, deixa de lado e esquece o presente, o único tempo que existe.
O tempo encontra-se disponível a todos. O tempo do tempo é igual para todos, ninguém o tem a mais ou a menos, porém cada qual faz o seu tempo. É preciso se saber viver o tempo. O aproveita-lo é o se saber vive-lo, e vive-lo e se sentir ciente e consciente de que só o presente é o seu tempo. O nosso tempo é o agora. A vida é o que nos acontece. Ela pode e está a se passar enquanto planejamos o futuro. Alguns vivem a correr atrás do tempo, mas não o conseguem alcançar. Então, na sua ânsia, no seu tentar vislumbrar o futuro, deixa de lado e esquece o presente, o único tempo que existe. Aqui iniciando uma nova parte do livro. O contemplar de uma vida. Olha o trem. A nossa vida é como uma viagem de trem se de uma maneira especial a compararmos. É um parar de estação em estação, sempre com gente subindo e descendo. Alguns incidentes em seu trajeto, pequenas desavenças com passageiros, alegrias com alguns embarques, e tristeza devido a desembarques. Quando no trem embarcamos, ou ainda quando nascemos, no trem está o maquinista, e ao nascer os nossos pais. Estes personagens importantes estão para sempre ao nosso lado, até o final do percurso da linha, até o dia em que do trem descerão. Em alguma das estações se despedirão, nos deixarão órfãos dos seus cuidados, coisa que quando crianças não esperávamos, quando se iniciou essa grande viagem. Durante essa viagem embarcam pessoas, que um dia nos serão importantes, são os amigos, parentes, pessoas especiais, os estimados irmãos, grandes amores. Muitos se vão no trem a passeio, uns em constantes alegrias, outros viajando com a tristeza, e também alguns só a trabalho. Tem alguns que descem em seguida, outros passam de vagão a vagão, uns sentados a dormir, outros nem ocupam os seus lugares. Alguns que muito amamos nem sobem, o outro tanto fica em banco mais além, alguns até em redor nem olham, não sentem a presença da gente. Por vezes nos vemos a vagar por esse trem numa busca incessante e vaga, como que à procura do nada, num vagar daqui para lá, de lá para cá. Vai-se seguindo a viagem, e não poucas vezes com coragem, temos que nos resignar ao ver o lado ocupado onde queríamos sentar. É mesmo assim essa viagem, com muito ou sem bagagem, mas sempre dentro do trem, aguardando novidades. Ela é cheia de surpresas, fantasias, sonhos e esperas, até o dia que meras se tem que descer talvez. Sabemos ela não tem volta, não pensamos nem importa, porque aqui os viajantes nem sabem onde descerem. Tem embarques e desembarques, tumultos por todas as partes, muito mais em suas descidas do que nas suas subidas. Sigamos esta viagem tirando o maior proveito, nos relacionando com todos. Esse é o melhor jeito. E quando um dia eu descer, o trem continuará nos trilhos, juntos seguirão meus filhos, sementes que me ficaram.